Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Um excelente dia para você que não se chama Gabriela Hart. Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã. Não sei porque eu falo tarde. Na manhã desta... Tô com chiclete. Pô, pelo amor de Deus, cara. Na manhã desta terça-feira, gente, eu já estou cansado, como se fosse sábado. E ainda é terça-feira, mas estamos começando o programa de hoje. Para falar, obviamente, não temos como fugir deste assunto, falar sobre Gabriela Hart, a juíza que copiava, a juíza da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba. Foi considerada suspeita aí pelo CNJ. O meu volume está aberto? Abaixei? Tá uma catástrofe o programa de hoje. O Guga não acordou, eu tava com o chiclete na boca, o áudio tava aberto. Pesado mas e volumoso. Está pior para a Gabriela Hart, que vai ter que se explicar aí, viu? Com muitas coisas sendo ditas pelo CNJ sobre Gabriela Hart e mais outros 3 juízes da Vara de Curitiba. Vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Falaremos sobre este Vamos falar assunto. da Vara hoje? Ô, delícia. Falaremos sobre Silvio Almeida no Podpah, falaremos sobre receita de bolo publicada no ICL Notícias, tem a coluna de gastronomia agora. Vamos falar sobre futebol hoje, sobre técnicos de futebol. O técnico do Souza da Paraíba mandando muito bem. O técnico do Santos feminino sendo demitido, pedindo demissão por causa de denúncias de assédio. Vamos falar sobre fake news bolsonaristas e sobre vários outros assuntos nesta maluquice que é este programa até o 12:30 aqui com vocês. E ele que está sempre conosco, o maior que temos, o nosso Repolinho, Guilherme Bessa. Olá, Guigui, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Que claro que tá o calabouço aí hoje, você tá abrindo a janela aí? É porque hoje eu estou iluminado. Hoje é o dia nacional do Lions Club. De onde que é, Will? Sabe o que é? Lions Club não sei não. E hoje é o dia nacional da voz. É um grande dia para o nosso querido amigo Rodrigo Viana, que tem... André Graziano. Alguns problemas com o pigarro. E tem uma notícia aqui urgente de última hora, que ninguém acordou o Guga. E aí hoje não tem Guga então, gente. Hoje será eu, William De Luca e um sonho. E Deus. E como Deus não existe, estamos fodidos. Vamos rodar a vinheta do nosso primeiro quadro, no nosso Tá Pegando Fogo. Eu vou expor o Guga Noblar aqui. O Guga, ele fica até de madrugada fazendo coisa aí para os 80 empregos. O Guga tem uns 49 empregos. A carteira de trabalho do Guga parece a Bíblia Sagrada, de tanta anotação que tem naquele negócio. E aí, de manhã, ele acorda faltando 5 minutos para começar o programa. Aí, às vezes, ele não acorda. Como, por exemplo, cadê o Guga Noblar? O Guga Noblar não está aqui. Mas vamos relembrar os tempos de Rolê ICL pré-Guga Noblar, quando eu fazia essa desgraça sozinho todos os dias. Vamos começar falando sobre, obviamente, a Gabriela Hart, a juíza que copiava. A juíza foi afastada após ser identificadas irregularidades no direcionamento de recursos públicos e repasses de valores obtidos com acordos de colaboração premiada. Aí, ó, acordou, tira a remelinha do olho. Bom dia, Guga Noblar. Como você está, meu anjo? Deu um pau aí, não entrava. Ficava Saudades. incorrect password. Incorrect password. Mas agora deu certo. Estamos Você aí está na bem, área, meu finalmente. anjo? Estou bem. E você, como é que tá, meu querido? Ao contrário da Gabriela Hart, estamos bem, Guga. Já estávamos aqui falando sobre a Gabriela Hart, a juíza que copiava, né? A ex-titular da 13ª Vara de Curitiba. Ela que condenou o presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Detalhe, né? Poucos dias antes de deixar o cargo. A Gabriela Hart, Guga, é famosa por ter cunhado uma frase durante uma oitiva do presidente Lula que virou camiseta entre os bolsonaristas, né? Inclusive a Michele Bolsonaro, no dia seguinte da frase, estava usando essa camiseta. Vamos ouvir esta frase célebre que está marcada na história de Gabriela Hart.
Meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo. Aí, Guga, no dia seguinte a Michelle usou uma camiseta, né? A gente tem a foto da camiseta aí, da Michelle Bolsonaro usando a camiseta. Se começar nesse tom, o senhor vai ter problema. 6 anos depois, Guga, a Terra é plana, mas ela capota, né? 6 anos depois, quem parece estar com problemas é a Gabriela Hadid e o Lula, então acuado pela Gabriela, na tentativa de humilhá-lo, é hoje o presidente da República Federativa do Brasil, Guguinha. Pois é. É isso aí, Gabi. Gabriela, realmente a vida dela agora ficou muito hard e ela tem que explicar muita coisa aí, porque aquela história de criar um fundo para um grupo privado que ia combater a corrupção e que ia estar ali sendo gerido pelo Dallagnol é uma bomba no colo dela, né? Foi ela que assinou isso daí e ela já confessou que conversava com os promotores antes, portanto, de julgar o Lula. Então ela tinha já essa história de conluio também com os promotores, assim como tinha o Sérgio Moro, ela também atuava em conluio com os promotores do caso e ela que assinou aquela história de autorizar aqueles bilhões, hoje daria 3 bilhões, né, de reais, na época eu acho que eram 700 milhões, que, enfim, seriam usados por um fundo privado gerido por promotores da Lava Jato. Tá cheia de confusão, cheia de história aí para explicar. Quem tá agora se dando mal é ela, que foi afastada, que é uma juíza suspeita, que tá com a imagem arranhada e que agora, enfim, baixou o tom, né? O tom dela tá lá embaixo. Olha, Google, a gente tem aí um belíssimo PowerPoint feito pelo nosso Henricão dos Prints. Foi o Henricão dos Prints que fez, Laura? Foi, né? Sim. Pelo nosso Henricão dos Prints, como era o esquema de cashback. E não é a gente que inventou o termo cashback, viu? Quem está usando esse termo é a própria decisão lá do CNJ contra a Gabriela Hadid. O Sérgio Moro, a Gabriela e o Deltan forçavam cobranças de multas milionárias. Esse dinheiro ia para, por exemplo, das multas da Petrobras, e esses valores iam para uma fundação que seria gerida por eles mesmos, né? E quando a gente chama de fundação, parece que é uma entidade, Fundação Minha Família, né? E aí, Guilherme e Guga, quando a gente fala em fundação, parece que é um negócio beneficente, né? Que a gente está falando de uma ONG. Era um CNPJ, né? Era uma empresa que ia ser criada pelo Deltan e pelo Sérgio Moro aí, essa Fundação Criança Esperança da Lava Jato. Foi acertada a proposta de criação dessa fundação com a multa de 2,5 bilhões paga pela Petrobras nos Estados Unidos. E os valores seriam geridos por eles. O acordo foi barrado no Supremo em março de 2019, uma canetada do Xandão, inclusive, curiosamente. O Luiz Felipe Salomão, o desembargador lá do CNJ, foi quem chamou isso de cashback. Várias pessoas... essa arte a gente mostrou hoje de manhã no N1, nesse L Notícias primeira edição, e o Leandro Demore explicou pra gente, inclusive, por que as multas iam para os Estados Unidos, né? Uma explicação importante do Demore é que quando uma empresa, por exemplo, quando alguém que trabalha numa empresa, né, o diretor, o CEO, comete um crime, ele comete um crime contra a própria empresa, né? Se ele desvia recurso, por exemplo, a vítima é a sociedade, mas a vítima também é a empresa. E nesse caso, a Lava Jato dos Estados Unidos, né, o braço norte-americano da Lava Jato, tratou a Petrobras como se fosse a criminosa. A Petrobras não fez nada, né? Quem fez foram as pessoas que desviaram recursos públicos, que roubaram a Lava Jato, roubaram a Petrobras. Mas aí nos Estados Unidos trataram a Petrobras como criminosa e a Petrobras teve que pagar uma multa lá, e aí essa multa o dinheiro que o Deltan e o pessoal da Lava Jato queria usar. O Leonardo Boff comentou este caso. Vamos ver 2 comentários sobre este caso, Google. O primeiro do Leonardo Boff. Aí, ó, essa juíza Gabriela Hadid foi quem impediu o Nobel da Paz
Adolfo Pérez Esquivel e eu de visitar o Lula na prisão. Há a lei da ONU, a lei Mandela, que um portador de prêmio pode visitar prisões e lugares de conflito. O Brasil sobrescreveu a lei. A Hart respondeu a Esquivel, aqui a ONU não manda. E o Deltan Dallagnol, ex-procurador, ex-deputado e futuro presidiário, fez um post aí nas redes sociais. Não vou ler, post muito grande, quando sair a versão em filme. Era muito maior. Esse é um pedaço. Mas quando sair o filme eu assisto, viu, Deltan? Por enquanto não vou ler, não. Mas aí ele criticando a decisão do CNJ. Ele disse que é uma decisão frágil, basicamente. Porque ele sabe que a batata dele tá assando, né, Guga? A galera toda aí da Lava Jato, hoje, inclusive, de manhã, a gente comentava que o afastamento do Deltan e o afastamento do Moro, que deve acontecer no recurso lá no TSE, são só a ponta do iceberg para esses dois, né? Quem é o Dallagnol para falar em processo frágil, para acusar um processo frágil? O processo dele foi patético. O Dallagnol estava tão desesperado para prender o Lula, a ânsia era tão grande, né? O objetivo era obviamente esse, que teve um momento da Lava Jato em que o Dallagnol se convenceu de que o Lula tinha roubado uma estátua do Aleijadinho. Como ele não tinha nada para colocar contra o Lula, ele ainda não tinha a história do triplex bem formatada ainda, não tinha como prender o Lula pelo triplex, ele veio com essa daí, do Aleijadinho. Aí ele falou que o Lula, ele se convenceu de uma fake news que estava rolando, sendo jogada pela extrema-direita, de que o Lula teria colocado entre os presentes dele, levado uma vez, uma estátua que seria do Aleijadinho. E aí ele falou, vamos prender o Lula. Lula roubou uma estátua. Depois ele viu que era uma fake news, que a estátua não era do Aleijadinho, era um presente pro Lula e não tinha valor. Então, essa é o sujeito que agora vem dizer que é fraco o processo contra a Hardit. Esse sujeito que queria prender o Lula por causa de uma fake news do Aleijadinho, que depois veio com a cascata do triplex. Quem é você, Dallagnol? Você é uma piada, você não é nada, você é um militante hater do Lula que não tem a menor credibilidade. E se tem alguém que tocou um processo fraco, mas como estava em conluio com o juiz, acabou dando certo, foi você. A Gabriela Perus diz que o chororô do Deltan dá uma série de umas 5 temporadas. A Maria Helena Schweitzer diz Fundação Na Minha Mão é Barato. O Fernando diz Fundação Gado Esperança. A Maria de Fátima Lopes dizendo que está morrendo de rir do Criança Esperança lá em Mogi Guaçu. A Marisa Neves diz que a Gabriela Hart deu a sequência e saiu correndo. A Marcela Goulart, Fundação Sapatada na Minha Mansão. A Elaine Eniali, Fundação Minha Esperança. Que mais? O Super GT, Cashback a Jato. E a Jordana Lima falou, vamos colocar o Guga para tirar as folgas do Demore. Imagina o Guga acordando às 5 horas da manhã, não acorda de jeito. Ele vira à noite para poder fazer o programa. E ainda a Marcela disse que o Guga está com voz de travesseiro. Não é essa voz do Guga de todo dia mesmo, a voz dele é essa aí. É zoada. Esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Os memes, Guga. Muitos memes, né, rolaram esse aí foi o melhor, né, do Lula com a camisa doutora, quem fala nesse tom com as pessoas sempre terá problemas. O jogo virou. E para quem o jogo deve virar também, Guga, é para o Sérgio Moro. O CNJ tem pauta para julgar hoje nos processos contra magistrados que atuaram nos casos da Operação Lava Jato e que foram afastados de suas funções. Uma das reclamações também tem como alvo as condutas do hoje senador Sérgio Moro, o Marreco de Maringá, o Batoré do Senado brasileiro, que na época foi juiz da operação. O mar realmente não está para peixe, para Sérgio Moro. Ontem, o Gilmar Mendes, que dá mais entrevista que sentença, né, o Gilmar Mendes, disse ao All News, tenho a impressão de que o Sérgio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado, graças inclusive a vocês. Uma parte da mídia o fez Deus, o sujeito que veio para salvar. Me lembro de uma vez que ouvi do general Eduardo Vilas Boas, a gente deve tudo a esse Sérgio Moro. Acho que havia essas considerações em setores muito importantes. Mas aí tá faltando meia-culpa também, né, o Guga? Porque o STF também
deu poderes à Lava Jato e deu poderes a Sérgio Moro. O STF também está entre os que ajudaram o Sérgio Moro a ficar do tamanho que é, né? Pô, o Gilmar Mendes, ele se sente enganado, né, pelo Sérgio Moro. Hoje ele se coloca como alguém que foi ludibriado, enganado e por isso acabou sendo até manipulado. Esse é o papel que ele se coloca naquele momento graças ao Moro, segundo ele. É assim que ele faz. Inclusive, quando vazou aquela história do Lula virar ministro para poder ganhar foro e não ser preso, quem foi lá e não permitiu que o Lula virasse ministro, quem deu a canetada impedindo a posse do Lula foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes caiu naquela gravação que o Moro soltou, que só tinha um pedacinho, era só um trecho da gravação. E aí o Lula, em conversa com a Dilma, né, falava que, enfim, conversava no sentido de que poderia virar ministro, e aí ficou no ar essa história de que era para isso, né, para conseguir o foro. E o Gilmar Mendes caiu nessa, deu a canetada. Depois, quando se descobriu que o Moro tinha manipulado, que na verdade ele tinha várias gravações com o Lula antes daquele momento que ele soltou, mostrando que nem estava interessado na cadeira de ministro, que estava recusando, depois que pensou a aceitar. Quando o Mendes viu que uma boa parte da gravação que podia inocentar o Lula tinha sido escondida e que ele só tinha vazado um trecho tirado de contexto, portanto, para queimar o Lula, aí ele falou que se sentiu enganado. Ele fala muito desse caso, né, desse ponto, desse momento do Lula deixando, portanto, não sendo permitido virar ministro. Então ele pelo menos se coloca nesse papel de que foi enganado pelo Sérgio Moro, portanto foi manipulado pelo Moro. Mas só se engana pelo Moro quem quis, né? Todo mundo sabia que Claro, ele era um pilantra, um a gente picareta, sabe e que essa como história ele da Lava Jato era uma picaretagem só, né? Ele Desde o comprou a começo. Lava Jato. No início o Mendes era lavajatista, depois é que ele mudou de lado. Tem uma galera que comprou, que engoliu sem pensar duas vezes a história da Lava Jato. Dizem que foi quando começou a aparecer o nome do Aécio, né? O Aécio apareceu um pouquinho. Isso. Aí o Mendes mudou o lado, é essa a história. Tem uma atualização, não sei se os meninos do Print já fizeram aí, é uma atualização da Camila Bonfim, publicada agora há pouquinho, há 15 minutos atrás. Relatório da PF aponta indícios de que Moro abriu processo para permitir repasses de valores à Petrobras. O blog da Camila Bonfim teve acesso a esse relatório sigiloso, que vai ser apreciado hoje, inclusive. Não sabe se vai ser hoje, tem 12 itens na pauta lá do CNJ. Vou comer você. Esse é o 12º item, é esse relatório aí. Mas então não sabe se vai ser apreciado hoje. Mas o blog da Camila Bonfim teve acesso a esse relatório. Em um dos pontos, o documento aponta que o ex-juiz Sérgio Moro se valeu de um processo sigiloso para não ser questionado sobre valores obtidos por acordos da Petrobras e para permitir que houvesse repasses sem que houvesse questionamentos. O relatório é assinado pelo delegado da PF, Elzio Vicente da Silva, com apoio da Corregedoria. Vai aquecendo o punho. Vai aquecendo aí, Sérgio Moro. O documento diz que o argumento central contido na hipótese criminal é que a instauração voluntária pelo então ex-juiz Sérgio Moro de um processo sigiloso, a representação criminal restrita ao juízo, Petrobras e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato foi feita especificamente para permitir que o repasse não questionado de valores oriundos de acordos de colaboração e da leniência para contra a Petrobras, alimentando a empresa com dinheiro de acordos. A gente falava hoje cedo, Guga, que curiosamente, todo mundo que brada muito sobre alguma coisa, sobre corrupção, por exemplo, sempre tem o risco da pessoa estar querendo encobrir as próprias corrupções, né? O que o Sérgio Moro, a Gabriela Hart, o Dr. fizeram nesse caso, não tem outro nome, né? É corrupção, evasão de divisa, uma série de crimes cometidos pelos desembargadores e juízes. Ele pode agora virar não só um juiz suspeito, um juiz parcial, um juiz que tem uma motivação pessoal ou política. Ele pode virar um criminoso, condenação criminal. Vamos ver até onde vai essa história, mas é muito grave mesmo. Logo aquele que se bradava como eu sou o herói do combate à corrupção. Então, é a contradição da contradição, a ironia da ironia. E vamos ver como é que ele escapa dessa. A gente viu, né, que ele trabalhou de fato em conluio com esses promotores, que ele também estava, a princípio, nessa história do acordo de leniência, que ia dar uma bolada aí para esse grupo privado. Depois acabou que a juíza que assinou foi a Hardit. Mas esse papo começou ainda na era Moro. Então tá todo mundo junto e misturado.
E a Harvard ainda tem aquela outra, né, da Petrosix, tem a história do pai, que passou informação privilegiada, há suspeita disso. É muito rolo, e aí caindo a máscara dessa turma. Quem bateu no peito o tempo inteiro, né, falou, não sou culpado, não aceitou nenhum acordo, e ficou preso quase 2 anos, e agora foi inocentado, é o Lula, né? Esse sim falou e cumpriu com o que falou. Esses não, esses dizem uma coisa e depois são outra. Hoje nós falamos como o Rodrigo Viana é um cara que dá áudios pro Rolê ICL, né? Saudades dos áudios do Rodrigo Viana. Os áudios novos você pegou já, Guilherme? Os áudios de ontem ou ainda não? Não, tô com preguiça. Beleza, bacana. Mas quem não tem preguiça aqui é quem faz esse roteiro. É comigo mesmo, viu? Laura Couto, com suas 500 páginas de roteiro, fez uma excelente Hora do Mugido pra vocês aqui. Falando de judiciário ainda, Hora do Mugido. Obrigada pelo elogio. Agradecendo aqui a nossa audiência que também está conosco, já vou ler mais comentários de vocês. Beta Maia, o Pablo Moreira, o Guilherme é de um entusiasmo contagiante, ele é assim. Janaína Fuentes, Vivian Seres, Carlos Eduardo Henriques, Júlio Gomes, Nuances Emocionais, Celso Torres e todos que estão aqui. Vamos falar agora... Eu quero que quem me chama de preguiçoso venha fazer meu trabalho aqui. Mas aí você vai ficar desempregado, que foi o que aconteceu com Ninguém aguenta. Que a gente teve que mandar embora. Olha, você sabe que o Vitinho foi demitido, né? Não sei se, por isso que ele não aparece mais, não sei se vocês estão sabendo. Na Hora do Mugido, Guga e vocês que estão assistindo este programete, vamos falar sobre o Alexandre de Moraes tendo que prestar depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Você ouviu falar dessa história, Guga? Tem uma história rolando aí no bolsonarismo. Mais ou menos isso, né? Um influenciador de direita que se identifica como Enzo foi um dos primeiros a gravar um vídeo contando o seguinte fato. O Congresso dos Estados Unidos pede informações para que Alexandre de Moraes sobre ordens judiciais contra o X. Vamos ouvir o que o Enzo falou. Congresso dos Estados Unidos pede informações a Alexandre de Moraes sobre ordens judiciais contra o X. Sabe, se tem uma coisa que os americanos levam a sério, é quando uma das suas empresas é atacada por um país comunista. Sabe, se tem uma certeza que nós temos nesse mundo, é que esse mundo dá voltas. Não importa se tá parado, se é plano, se é geóide, se é globo, não interessa, tá? Eu sei, eu posso confirmar pra vocês que esse mundo, ele talvez não dê voltas, ele capota, aí, ó. Certo? E quantas pessoas não estiveram no poder nesse mundo, achavam que iriam dominar o mundo e eram a verdadeira justiça na Terra. Mano, até que vem alguém e acorda eles, né? Então... E aí, ele continua com essa palhaçadinha aí, Guga, mas o fato é que é literalmente o contrário. O X recebeu um inquérito do Congresso americano por suas ações que violaram as leis do Brasil, pedindo provas sobre suas acusações contra o Congresso brasileiro. É o contrário. O Congresso dos Estados Unidos que pediu informações. E também outros posts de outros bolsonaristas, né, também surfaram nessa onda. Tá vendo? Aí uma outra matéria do Valor Econômico diz que o X disse ao Alexandre de Moraes que vai continuar cumprindo as decisões do Supremo, ou seja, trucou, mas trucou mais ou menos, né? E aí os bolsonaristas começaram a postar isso aí, ó. Alexandre de Moraes terá 48 horas para entregar tudo isso ao Congresso americano, repercutindo matéria do Gazeta do Povo, né? Cara, essa Gazeta do Povo é uma piada, velho. Terá 48 horas para entregar, o novo 72 horas. E o Gustavo Gaia teve a pachorra de fazer um vídeo também falando sobre esse assunto. Vamos ver o vídeo do Gustavo Gaia. Amigo do Google. Pela primeira vez desde 2019, nós estamos testemunhando uma situação na qual aqueles que lutam contra a nossa democracia, aqueles que contribuem para a corrosão do Estado Democrático de Direito, já não tem mais o domínio da manipulação da opinião pública. Todos estão acompanhando os recentes eventos relacionados à entrada do Elon Musk na nossa luta pela liberdade de expressão aqui no Brasil. Elon Musk. A situação estourou a bolha, o mundo inteiro agora está sabendo do que está acontecendo no nosso país.
E a imprensa internacional já viu que não tem como mais passar pano. Até mesmo a imprensa nacional percebeu que está na hora de pular fora desse barco, que essa bomba vai explodir e quem estiver perto vai acabar se danificando. Pois bem, a coisa piorou ainda mais com um novo relato que foi publicado no Twitter, né, no X do Elon Musk, onde ele fala que ele recebeu um ofício da Câmara dos Deputados americanos. Uma escalada jamais imaginada. Antes era apenas o Elon Musk, um cidadão bilionário, cidadão comum, dono de uma plataforma. Ah, sim, comum. Agora nós já estamos vendo a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos entrando na briga para defender a liberdade de expressão. Gente, o doido... E o pavão misterioso? Você notou que é literalmente o contrário? A Câmara dos Estados Unidos não está pedindo informações para prejudicar o Brasil, é para ver se o Musk está mentindo. Esse é o ponto. Essa comissão aí que ele citou, é porque parece que um deputado, tem o Nicolas Ferreira da comissão, que pediu alguma explicação aí para Alexandre de Moraes. E aí essa piada, tipo um Geyer aqui, pedindo pro Biden... Mas ele atropelou alguém lá, esse... Por causa da Não, Petrobras... O deputado dos Estados Unidos aí atropelou alguém e matou também ou não? Ou se alguém atropelou alguém... Esse é um Geyer, é o Nicolas dos Estados Unidos, que está numa comissão que pediu informações para Alexandre de Moraes e que está servindo de base para essas notícias patéticas. A Gazeta do Povo, inclusive, fazendo essa manchete que não explica, né? Que, na verdade, tem um sujeito ali dentro que está fazendo isso. E, como você falou, o que tem é um pedido, aí sim, um pedido de explicação para o Musk sobre as acusações que ele tem feito. Isso está acontecendo e isso é claro que eles não vão falar. Mas é a distorção, como sempre, aquele jogo deles, né? Eles pegam um fato e distorcem e fazem daquilo uma grande fake news. Parece que o Congresso americano está atrás do Xandão. Isso é uma mentira. A Vanessa Cunha e a Terezinha Rabelo falando, Vitinho demitido, como? Vitinho de volta. Não vai voltar não, manda-me embora, não tá mais dando certo. Relaxa, pessoal, é fake news do William De Luca. O Vitor está de férias em Niterói e volta esse mês ainda. Manda-me embora, não volta mais não. A Paula Wolff pedindo, eu não vou pedir isso não. Ele é muito ruim imitando o Moro, não vou pedir não. A Eneida, cashback messiânico, a Marisa Moreira. Eu não sou ruim imitando o Moro. É igual o Roberto Carlos, eu não sei como é que vocês deixam o Google fazer isso aqui nesse programa. E a Rose para a Jane. E a Rose Pereira dizendo... que falou aqui. Por que não vai pedir liberdade de expressão na China? Isso que os bolsonaristas disseram é fake news, mas a próxima matéria que nós traremos agora no Macetada de Notícias é verdade. Roda a vinheta. Na manhã de hoje, meu pequeno Google, enquanto você babava no travesseiro, a Polícia Civil de Santa Catarina estava enjaulando pessoas. Mas que pessoas eram essas? 4 investigados, que é isso? 4 investigados por suspeita de desvio de recursos públicos em Uruçanga, Santa Catarina. Entre elas, o prefeito da cidade. Meu prefeito? O meu prefeito. Os agentes apuram os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e uso indevido de renda pública e ainda contratação direta fora das hipóteses legais. O Gustavo, não tem Gustavo nesse programa hoje, né? O Gustavo é o 19º prefeito preso por corrupção em 2 anos em Santa Catarina, Guga. E aí os partidos, que você deve imaginar, né? PT, PCdoB, PSOL, PDT, não senhor. 5 do MDB, 4 do PL, 4 do PP, 2 do PSD, 1 do Patriotas, 1 do Podemos, 1 do Republicanos e aí mais 1 do Progressistas, preso hoje aí, o tiozinho de Uruçanga. Muito curioso, né, Guga, essa galera aí toda falando contra a corrupção, mas na verdade a corrupção, como a gente estava falando, né, a corrupção está sempre no quintal do outro, né, não no seu. Cara, a galera do Centrão. É um ser maluco, irmão. PL, MDB, são os partidos do Centrão. É a galera que compõe o Centrão. A gente sabe que o Centrão é fisiológico. O Bolsonaro passou a vida inteira por partidos do Centrão e deu a chave do governo dele para o Centrão.
Imagina o que não aconteceu na época do orçamento secreto, com a Casa Civil na mão do Centrão, a bagunça que não foi o Brasil. E é isso que acontece com essa turma. Eles falam que vão fazer o combate à corrupção, mas quem mais está metido em corrupção é sempre esse pessoal desses partidos. PL é sempre recordista, MDB, enfim, não me surpreende. Ainda mais em Santa Catarina, é que não vai ter esquerda mesmo, só vai ter centrão e direita. E é mais do mesmo, é mais daquele churume que faz um discurso e depois na prática é exatamente aquilo que ele ia combater. A gente acompanha isso desde a redemocratização, né? O Collor ensinou isso pra gente. O Conversando falou aqui, mas calma, eles estão sendo presos lutando a favor da família, de Deus e dos bons costumes. Se a gente está falando de coisa ruim, que é prefeito bolsonarista preso em Santa Catarina, e 19 prefeitos em 2 anos por corrupção, vamos falar sobre uma coisa boa nesse programa, que tá difícil falar de coisa boa nesse país, né? A gente sempre fala que não existe muito, falta de politização no futebol, né, de discutir política, e assim, sendo muito sincero com vocês que assistem esse programa, quando aparece jogador de futebol que é bolsonarista e tal, eu nem acho tão ruim assim, acho melhor ser bolsonarista do que achar que política é uma merda. Pelo menos as pessoas podem conversar sobre política, debater e serem convencidas do contrário. Nesse fim de semana, no domingo, né, anteontem, o Souza foi campeão paraibano. O time do interior lá da Paraíba ganhou do Botafogo da Paraíba lá na capital, lá em João Pessoa, e foi campeão paraibano. E aí o técnico do Souza, o Paulo Chardong, mandou essa aqui, Guga, depois do... Para, como diz o João Kleber. Lembrando que o Bolsonaro estava em João Pessoa neste domingo, então o recado foi para o Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Hoje nosso país melhorou 100% para 80% da população. O outro que governava para 10% e mais 10% pobre, que acha que é rico. Então hoje eu encerro aqui com vocês, agradecendo toda a imprensa, aproveitar que agradecendo toda a imprensa e deixando bem claro, ainda bem que o cara que está aqui não botou a camisa do Souza. Ainda bem, ó. E mandou o L, meu irmão. Mandou o L. Aí, olha, por que ele disse isso? Porque o Jair Bolsonaro esteve em João Pessoa e vestiu a camisa do Botafogo da Paraíba. Inclusive, eu tenho essa camisa, uma belíssima camisa do Botafogo da Paraíba. Uma pena que alguém lá do Botafogo tenha dado camisa pro Bolsonaro vestir. Mas aí ainda mandou o L, Guga. Você acha pouco? Toma esse L aí, Bolsonaro. Não, esse aí foi sensacional. Meio tortinho o L dele, né? Meio assim, né? Parece meio um C. É quase um C, né? É um G de Guga. Faz o G. Fazer o G complicou, né? Mas o cara vai ter hater, viu? Você se liga, velho. Vai ter hater enchendo o saco dele por um tempão e vai ter muito fã também. Muita gente gostou do que ele fez, mas quem realmente gasta energia indo atrás, escrevendo, perseguindo é hater. Então vai ter que aguentar uma certa pegação de pé aí, com certeza. Mandou muito bem no recado e é o que ele falou, o Brasil melhorou e o Brasil está sendo governado agora para 100% do povo e está melhorando para pelo menos 80%. Antes ele estava ali, claro, governando para uma elite que estava junto com ele. Não governou para ninguém, no fim das contas, o Brasil piorou para todo mundo. Então, recado bem dado, mandou bem demais, ganhou um fã e ganhou vários haters. Mas como diz a Suzana Vieira, o que são 1 ou 2 ou 3 pessoas que criticam você contra milhões de brasileiros que amam você. Então, um beijo pra você, Paulo Chardong, e aí, parabéns pelo título do Souza. Tipo você. Técnico do Souza, parabéns pelo título paraibano, inclusive o Verdão lá, o time do dinossauro, Souza da Paraíba. Outra notícia do mundo do futebol, pequeno Guguinha, Isso é um dinossauro? É um dinossauro, volta lá. E, cara, o mascote do Souza é muito legal. É um dinossauro com o pé em cima da bola fazendo um joinha. É um dos melhores escudinhos do Brasil. Olha isso, cara. É muito bom, cara. É um dinossauro. Podia ter o Flávio Dino como torcedor, com né? o pezinho fazendo assim. Né? Não é tão longe da Paraíba. O Souza da Paraíba. E por quê? Porque lá é a terra dos dinossauros, lá Souza. Tem um monte de sítios arqueológicos lá, paleontológicos. Então o Souza tem esse belíssimo dinossauro. Já tentaram trocar o dinossauro algumas vezes, não conseguiram. Efemérides de futebol. Mas falando ainda sobre futebol, mas não só sobre,
Você lembra, Guga, que no fim de semana as brabas do Corinthians, as jogadoras do Palmeiras, do Avaí Kinderman, do Cruzeiro, do São Paulo, durante a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, fizeram esse gesto aí, ó, um gesto de protesto contra o Cleiton Lima, que era o treinador do Santos até então. O Cleiton tinha sido acusado no ano passado, em setembro do ano passado, de assédio sexual e moral por pelo menos 19 jogadoras em cartas anônimas. Só isso. E aí ele pediu demissão. Aí tá a jogadora do São Paulo fazendo o mesmo gesto. 7 meses depois, o Santos recontratou o cara. E ele negou todas as acusações, né? Aí vocês estão vendo a notícia agora de que ele pediu demissão. Disse que está sendo ameaçado. E Wesley Ottoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila. Eu não gosto de condenar previamente ninguém sobre nenhum caso, mas, Guga, 19 denúncias de assédio sexual e moral durante a passagem dele pelo Santos. Não me parece pouca coisa e não me parece que 19 atletas de um clube de futebol iam gastar o seu tempo escrevendo cartas anônimas para fazer denúncias contra um treinador. Não me parece factível que algo do tipo aconteça, mas as investigações precisam acontecer e apontar a culpa ou não do Cleiton Lima. Enquanto ele é investigado pelas acusações, pelo menos que ele fique fora desse ambiente do futebol, em especial do Santos, que é onde as acusações aconteceram. Claro, é isso. Tem que investigar, são 19, é muito contundente, é muita gente, é o time inteiro. É como se todo o time tivesse denunciado o treinador. Então, a se descobrir que foi tudo uma armação, ok, mas por hora ele é um suspeito que precisa, obviamente, ser tratado como tal. E um suspeito não pode ficar à frente de um grupo gigantesco de mulheres se ele é acusado exatamente de assediá-las. Que se faça apuração com ele afastado, é o mínimo a se esperar. Várias pessoas aqui falando ainda sobre o Souza da Paraíba, dizendo que agora vão torcer para o Souza. Inclusive, mandar um beijo para outro Gustavo, o Gustavo Souza, um amigo meu, Guto, lá da Paraíba, que é de Souza, um grande amigo, que é torcedor aí do Souza. O Vitor Figueiredo, sim, tem pegadas reais de dinossauros. Não é um parque dos dinossauros fake, viu, gente? Tem realmente sítio paleontológico lá, então tem pegada de dinossauro real mesmo, por isso que a cidade lá é do Vale dos Dinossauros. E aqui várias pessoas ainda falando sobre esse assunto. A gente presta solidariedade de novo aí às jogadoras do Santos e a todas as jogadoras de futebol que precisam enfrentar todo tipo de barbaridade aí para poder praticar o seu ofício. Falando em barbaridades, meu pequeno Gugu, vou tomar um chá enquanto... Quer tomar um chá? Quando você toma um chá, um beijo aí pra Vera Gláucia. Vera Gláucia que mandou aqui um oi, super simpática. Vamos mandar um beijo para a Vera. Beijo. Você é casado, hein? Beijo, Veroca. Mas casado também transa. Um evento do PL foi realizado em Belo Horizonte em 2023, a Ação Política Conservadora. A nossa querida Juliana Dalpiva, que vive dando furos de reportagem aqui exclusivas, apura e apura. A Juliana apurou que o PL, os parlamentares do PL, gastaram quase R$150 mil em dinheiro público para tirar o evento do papel. O evento foi organizado pelo Eduardo Bolsonaro. O PL, por meio da sua fundação, o Instituto Álvaro Vale, injetou 112 mil para viabilizar o evento, custeando o aluguel. Além do gasto com o fundo partidário, ao menos 9 deputados federais usaram 34 mil em recursos da Câmara para custear passagens e diárias para ir ao evento. São Marco Polon, Hélio Lopes, Abílio Brunini, André Fernandes, José Medeiros, Felipe Barros, Coronel Crisóstomo, Gustavo Gayer e Tenente Coronel Zuco. Os deputados responderam ao pedido da Juliana. A Juliana é jornalista, né, e pergunta para as pessoas. Sempre tem o direito ao contraditório, você pode se defender, pode responder às acusações e tal. O Gustavo Gayer e o André Fernandes acharam que era cabível mandar isso aqui para Juliana, ó, que a gente vai colocar na tela para você ver, que está assistindo. Receita de bolo. O Gustavo Gayer mandou uma receita de bolo para Juliana Dalpiva, o André Fernandes mandou uma receita de pudim para Juliana Dalpiva como resposta. E eu falei hoje no N1 de manhã, Guga, que a ditadura militar, quando censurava os jornais, ficava um buraco, né? Você tinha um espaço do jornal e era diferente, né? Quando se fazia jornal há 60 anos atrás, 50 anos atrás.
ficava um buraco no jornal. E aí os jornais colocavam receita de bolo no jornal publicado para tapar o buraco aí, ó, como essa aí, ó, uma receita de bolo para tapar o buraco deixado pela ditadura militar na censura. Curioso que os deputados, além de gastar dinheiro público para fazer evento privado, também usem essa tática de mandar receita de bolo para responder um questionamento plenamente aceitável da imprensa, como os que a Juliana Dalpiva fez para eles. Esses caras tratam a imprensa como adversário, como inimigo, né? Eles fazem sempre um discurso anti-imprensa. E aí, há muito tempo já, o Geyer, desde que virou deputado, né, 1 ano já, que ele faz isso aí. Quando algum jornalista vai atrás, ele manda uma receita de bolo, né, exatamente remetendo à época da ditadura, né, quando os jornalistas que sofriam censura daquele regime que ele apoia, já que esse aí é mais uma viúva da ditadura militar, eram obrigados a colocar essas receitas exatamente até como forma de protesto. Todo mundo sabia, já depois de um tempo, que aquilo era sinal de censura, né? Se tem a receita, é porque teve um texto que foi censurado. E aí, no caso, quem está censurando é ele, que está censurando o povo, o jornalista, de apurar uma história que é de interesse público. E aí a censura, dessa vez, ele inverte, né? Ele consegue banalizar até isso e pegar algo que servia como um protesto contra a censura e usar para censurar. Ele está censurando a imprensa, ele não está respondendo, usando exatamente aquilo que a imprensa fazia para alertar sobre a censura e sobre a ditadura. Mais um exemplo de como esses caras agem, né? De maneira sempre nostálgica à ditadura e como viuvinhas daquele momento. Falando agora sobre tá escrito Bolsonaro, sobre casamento Lula, a chamada. No fim de semana, o Jair Bolsonaro discursou na Assembleia Legislativa da Paraíba, que é onde ele estava lá, por isso que o técnico do Souza falou o que falou. E avaliou o casamento do presidente Lula com a Janja. Segundo Bolsonaro, o casamento não vai dar certo porque o petista só fala no nome dele. Vamos ver o que o Bolsonaro falou aí na Assembleia da Paraíba. Todo mundo vai morrer um dia. Se eu Alguns morrer podiam hoje, morrer antes, né? O atual mandatário não sabe o que fazer, que só sabe falar meu nome todo dia. Até quando vai dormir, em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Né? Não vai dar certo o casamento. Não vai. Se ele comprar o meu perfume, pode ser que melhore um pouquinho o relacionamento. Né? Dizer a vocês da profunda satisfação de estar aqui. Tá bom. Já vimos esse... Estou conversando com o Queiroga agora. A gente... ele foi lá pro lançamento da candidatura do Queiroga, né? Que nojo, meu Deus. A gente foi pro lançamento da candidatura do Queiroga. Ele foi pro lançamento da candidatura do Queiroga, lá, prefeito de João Pessoa. Aí mostra como a Michelle... Esse casamento aqui tá dando certo, né, Gugu? Olha como ela gosta de beijar o Jair. Bota lá de novo. Pode botar de novo, Vento. Pode botar de novo. Olha. Olha a carinha de... Meu Deus do céu. Sobra o Jair Bolsonaro tempo para fazer a análise matrimonial do presidente Lula e da primeira-dama Janja, né, Guga? Primeiro que, né, quando estourou aquela busca e apreensão contra o Bolsonaro, no dia seguinte a Michelle já ia viajar, teve que cancelar a viagem de tanto que virou zoeira essa história, né? Ela abandonando o Bolsonaro. E o Bolsonaro, claro, quem depende do Lula para continuar na mídia e para continuar em alta, quem depende hoje mais dessa polarização é o Bolsonaro. Muita gente aconselha o Lula até a nem gastar tempo falando do Bolsonaro, mas quem de fato repete o nome do outro aí nessa história é o Bolsonaro, que inclusive estava fazendo isso nesse vídeo e falando do Lula. No vídeo era o Bolsonaro falando do Lula, se queixando que o Lula fala dele. Para o Bolsonaro isso é muito interessante. O Bolsonaro precisa se manter ativo politicamente, ele está inelegível, e a maneira dele se manter ativo, se manter como antipetista, e é isso que atrai votos, é exatamente no confronto com o Lula. Então, para ele, quanto mais o Lula falar, melhor. Ele adora quando o Lula fala dele, e ele vai continuar falando do Lula. Agradecendo aqui os comentários de vocês, a Regina Sus perguntando se ele fez Botox. O Myron Marreta, nossa, essa mina da direita foi complicada, quase gorfou.
As duas, né? Quase gorfaram. A Luciana Alves dizendo que ele é o tio do pavê no Natal. A Ruth Garcia, imagina a Janja cheirando o perfume do Bolsonaro. O Lula é muito cheiroso, inclusive. Quem já teve pessoalmente com o Lula sabe o quão cheiroso é o presidente Lula. A Luciana Alves perguntando o que tem nessa xícara. Tem um negócio aqui. Um negócio gostoso. Vodega. E ainda muita gente falando sobre o lance do futebol lá, dos técnicos de futebol, o técnico do Souza e o agora ex-técnico do Santos. O ministro Silvio Almeida, mudando de assunto, falando de uma coisa um pouquinho melhor, ele participou do Podpah, o podcast Podpah, na última quinta-feira e falou sobre a sua trajetória. Destaque para duas falas do ministro. Primeira, ele critica quem falava contra os direitos humanos, mas agora fica chorando por ter sido condenado por participar de ato golpista. Vamos ouvir o ministro. Direitos humanos é para proteger bandido, defender bandido também, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Por exemplo, tem gente aí que era contra os direitos humanos, agora está reclamando que está pegando 17, 18 anos de cadeia porque tentou dar golpe de Estado no Brasil, né? Era gente contra os direitos humanos, agora são a favor dos direitos humanos. Eles têm que ter direitos humanos mesmo, né? No sentido de que tem que ter um julgamento justo, não pode ser submetido à tortura. O que vale para eles, vale para os outros também. E o ministro também falou que discorda da polarização com o fascismo. Vamos ver o outro trechinho do ministro falando, para o Guga falar um pouquinho para a gente sobre isso. Não existe polarização, isso eu quero deixar muito evidente, com o fascismo. Não é polarização. Fascista não tem o porquê você admitir o fascismo dentro da ordem institucional brasileira. Porque o fascista ele quer te matar, ele quer te destruir. Ele acha que é bonito deixar as pessoas passar fome. Então não é polarização. Fascismo tem que combater fascismo. Começa a ter negacionismo dentro. É isso que não dá. O cara fala assim, não deixa. Quem morrer é porque eventualmente não tinha. É isso. Por trás dessas teorias, inclusive que vão até para a economia, para vocês terem uma ideia, existe essa ideia do darwinismo social, que é de uma seleção natural. Sobrevivem aqueles que os mais aptos a sobreviver. Essa ideia, ela não pode ser admitida. Com certeza, porque então, quem sobrevive é quem tem isso dinheiro. É fascismo, cara. Então não é polarização. Você não polariza com fascismo. Fascismo você se combate. Fascismo, nazista, você não tem contemporização com esses caras. Concordo com o ministro aí. Quer comentar, Guga, a entrevista do nosso querido ministro? O Silvio sempre assertivo, né? Silvio Almeida... Minha esposa, inclusive, acabou de aparecer, Lígia Noblar ali, ó, falando que eu sou lindo, ela tá aí no chat, ela ama acima de mim o Silvio Almeida. Aqui, Silvio Guga, Almeida... sempre que alguém parece falando bem de alguém, sempre que a gente é elogiado aqui, você, o Vento, nossa equipe aqui, sempre aparece as namoradas, as noivas pra defender. Aqui chama mijar no poste, entendeu? Pra saber que tem nome. Tá vendo, né? Tá vendo? Apareceu também a Luciana Alves aqui, ó, falando que eu gosto de beijar o Xandão. Eu gosto de beijar o Xandão, mas acima de tudo eu gosto de beijar minha esposa. Bota a foto da namorada do Guga aí. Bota a foto da namorada do Guga dele. Tem foto dela aí? Cadê, ó? Bota aí dele beijando a namorada, cadê? Aí, ó. Fica beijando a namorada. O Xandex. Eu e o Xandex, mas acima do Xandex tem a minha esposa. E acima de mim, para minha esposa, tem o Silvio Almeida, que tá aí lacrando, como sempre, mandando super bem. Silvio Almeida falando a verdade, que polarizar no sentido do debate não existe. Você está polarizando como civilização contra a barbárie, quando você debate, quando você polariza com o fascismo. Aí é combate. Mas polarização no sentido do debate não tem como. Você não tem como debater, a não ser que seja nessa intenção. De desmascarar aquilo, de tratar aquilo como algo que tem que ser combatido. É isso. Não dá para banalizar o fascismo e fingir que tem algum conteúdo dali que possa ser de fato debatido. Ele tem que ser combatido. A gente tem quanto tempo de programa ainda, Guilherme Bessa, Laura Coxa? Temos 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então eu vou passar rapidinho por essa aqui do Ike Batista. Ai, que loucura. Ike Batista.
Cada dia mais se somam companheiros nas fileiras do socialismo, Guga Noblat. Primeiro, o camarada Amoedo, né? A gente já falou sobre o camarada Amoedo aqui no programa. E agora o Ike Batista, ai que loucura, criticou o neoliberalismo. No último domingo, o Ike deu uma entrevista para o canal Bandeirantes e detonou o neoliberalismo e o discurso a favor do Estado mínimo ao falar que o setor privado precisa do financiamento público para existir. Ao falar sobre a importância das estatais, citou Elon Musk para dizer que o bilionário não contrataria os engenheiros que precisa se não fosse o Estado americano financiando a NASA. Também colocou que se não fosse o Estado durante a pandemia, todo mundo estaria quebrado. A gente pode mostrar o VT? Tipo, tem como? Pode, a gente vai testado. ser banido? Foi testado? Então vamos, bora lá. A Embraer só existe por causa do ITA. A Embrapa que a gente acabou de falar. Pega os institutos que fazem a pesquisa que o privado não faz. O privado não faz. Eu acho uma gracinha, Guga, quando os milionários, bilionários descobrem que o Estado é importante, coisa que quem é pobre sabe todo dia, né, irmão? Pois é, até eu não sei quando ele descobriu, mas que bom que ele está fazendo esse discurso, porque tem muita gente aí, essa geração nova, que viaja, né, nessa ideia do Estado mínimo e acha que não depende em nada do Estado. Todo grande empresário, 99%, só está rico porque vendeu para o Estado em algum momento, e o Estado, obviamente, que é um indutor do desenvolvimento, do crescimento. A gente sabe que sem um Estado forte, as empresas não são fortes, não existe um local onde apenas as empresas privadas conseguem se destacar sem um Estado forte. Todas as grandes economias se endividaram muito, inclusive, por conta disso, para desenvolver o seu país, Japão, Europa, Estados Unidos. Então, o dinheiro vem do Estado, no fim das contas. Essa é a realidade. O Ike Batista só falou o que todo mundo sabe. Mínimo aqui, só uma coisa. Que é a nossa vontade de viver. Vamos agora para o nosso próximo quadro, para o melhor que você não viu, vinheta. Você pode ajudar a gente neste pequeno quadro, nos outros todos também, mandando sugestões para nosso Zap Zap, cujo número Gordão aparecerá na Jogadas me tela. chamou ontem gato. Gato. Macetava Gato. o Gordão Jogadas? Macetava? Óbvio. Soquinho na costela Se do não Gordão fosse Jogadas. casado. A Laura já está assistindo. Manda a sugestão pra gente no Zap, o número é 11 98899 2893, ou manda para as minhas redes sociais, @TheLocalWilliam, no meu Instagram. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de alguém que assiste o programa, depois eu vejo o nome dele aqui, eu ver se eu consigo achar o nome, mas eu falei já no N1, que a gente falou sobre aquela história dos influenciadores fazendo propaganda sobre o auxílio maternidade e tal, e ele disse que tem muito picareta, sim, mas que o INSS está super desestruturado depois do bolsonarismo, né? Então, tem muita gente tendo dificuldade de passar as coisas no INSS, de passar qualquer coisa lá, porque o INSS não está mais passando o que deveria passar, e essas pessoas precisam de auxílio jurídico. Realmente, tem muita gente que é aproveitadora, mas tem gente que precisa de auxílio jurídico mesmo, porque o INSS, eu falo por experiência própria, estou tentando aposentar, a minha mãe tem 2 anos, todos os requisitos cumpridos e não consigo aposentar minha mãe de jeito nenhum. Vai para lá o pedido e volta com uma novidade lá que eles encontram no meio do caminho para negar o pedido de aposentadoria para minha mãe. Então, fica aí também o registro dessa mensagem que recebi. Mandei mensagens para mim no @TheLucaWilliam no Instagram, @TheLuca no Twitter, ou para o @Guga Noblat em todas as redes sociais, do Cu E no ao Blue Sky Xvideos, também, né? do Cu ao Xvideos, do Blue Sky ao TikTok. Pode mandar mensagem para o Guguinha Noblat também. O primeiro vídeo, Guga, mostra uma cena inusitada. Um homem não identificado foi preso após assediar uma mulher grávida e agrediu uma cobradora dentro de um ônibus. Ele tentou fugir, mas ficou pendurado na janela. Aconteceu aí em Brasília, aí no Distrito Federal, em Taguatinga Norte. Na sexta-feira aconteceu. A Polícia Civil do DF, dentro do ônibus,
Tá meio cagado o roteiro, viu, Lara? Não tô entendendo nada aqui. O homem começou a proferir comentários de natureza sexual, gemendo e acariciando a sua bilola sobre a calça. A vítima pediu ajuda para a cobradora e aos demais passageiros. O motorista conduziu o ônibus para a delegacia, o cara foi detido. E a ocorrência foi registrada como lesão corporal e ameaça e importunação sexual. A gente é defensor dos direitos humanos, mas esse aí, eu não vou falar não. Pô, o ônibus andou com ele? Andou com ele pendurado do lado de fora. Sim, o ônibus estava indo em direção à delegacia. O ônibus estava indo para a delegacia com o cara pendurado do lado de fora. Falou com ele na janela, pronto. Isso. Porque o cara tentou fugir, prenderam ele pela janela e o cara foi pendurado pela janela mesmo até a delegacia. Para poder responder pelos crimes. Tomara que... Porra. Não vou falar o que eu tava pensando. Bilola foi foda. Oh, desculpa, Bilola, Bilola foi sacanagem. Bilola legal, eu gosto de Bilola. Bilola. Vamos a mais uma bizarrice aqui, de hoje. A Aline perguntou, tava escrito Bilola no roteiro? Não, não tava. Estava escrito, sim, tava assim. Estava escrito órgão no roteiro, mas órgão pode ser o baço, o fígado, o rim. Chega melhor chamar de Bilola. Pode ser um instrumento também, né? Pode ser um instrumento. Ela tava tocando alguma coisa dentro do ônibus, sim. Mas tem que prender mesmo. Eu me seguro, porque como defensor de direitos humanos tem umas coisas que eu acho muito foda. Essa é uma delas. Mas enfim, vamos para mais uma, Guga. Uma escola do Rio de Janeiro levou uma palestra sobre orixás para alunos do ensino fundamental e 4 alunos abandonaram a sala. E a professora, ela falou sobre isso, sobre alunos deixarem a sala durante a palestra. Vamos ouvir. 4 alunos saíram no meio da palestra sobre os orixás. Não é porque eles são pessoas ruins, é porque eles foram ensinados a ter medo. Eles foram ensinados que esses orixás são demônios, que as entidades que a gente falou mais cedo são perigosas. Isso está acontecendo há séculos. O que eu tento fazer é apresentar um pouquinho dos orixás, dos histórias dos orixás para vocês e responder as perguntas que vocês têm. Não porque eu quero que todo mundo saia daqui falando que Deus não existe, que agora você acredita em Oxalá. Esse não é meu objetivo em escola nenhuma. O que eu quero fazer é mostrar para vocês que existe uma mitologia própria. Essas religiões são deuses, assim como cada cultura no mundo tem seus deuses. Se a gente vê o Thor no filme da Marvel, se a gente vê o Odin na série do Vikings, se a gente estuda a mitologia grega, Zeus, Afrodite na escola, essas mitologias são aceitas e todo mundo acha elas ok, por que essa, que é a parte da cultura do nosso país, não pode ser aceita? A professora, cujo nome eu não encontrei no post, foi bem demais, né, Guga? Estou aqui aplaudindo com os pés, estou digitando com os pés porque estou aplaudindo aqui a professora. E é isso, a gente vive num país onde existe muita intolerância religiosa contra pessoas de religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, Iara. E esse trabalho na escola é fundamental exatamente para isso, para que as crianças não cresçam sendo intolerantes religiosas. Pois é, e aí o que vai acontecer? Vou chamar ela de doutrinadora daqui a pouco. Vai ter pai partindo para cima dessa professora maravilhosa. E, como você falou, 3 alunos, é isso? Saíram? 4. Ela falou aí durante 4 ao todo. Coitado desses 4 alunos. Tenho muita pena deles. A culpa, obviamente, é do pai e da mãe, que educam eles, enfim, com valores distorcidos. São com certeza aqueles cidadãos de bem que na prática são cheios de preconceito e que discriminam o diferente. Aí você vê o resultado, os filhos passando pela lavagem cerebral dos pais e deixando de participar de uma aula maravilhosa. Uma pena. Coitada dessas crianças, e parabéns a essa mulher aí que já vai ser perseguida pelo Gustavo Gayer. Daqui a pouco tá o Gayer atrás dela. Ele faz isso, ele persegue professor. Ele persegue um monte de coisa, né? Ele persegue umas, passa em cima de outras coisas, o Gayer tem um histórico aí. Pois Se a professora aí foi maravilhosa, há uma outra coisa maravilhosa, Guga. Uma outra coisa que vocês que estão aí assistindo esse programa, Guilherme, a gente tá falando de coisas, não de deuses. Neste programa falaremos agora sobre um evento que você pode participar. Um evento que todo dia o Eduardo Moreira anuncia um nome novo que vai participar desse lugar, desse evento, e os nomes sempre surpreenderam, a gente acha, não pode ficar André melhor. Graziano. Não dá para ficar melhor. André Graziano estará lá com certeza, mas também estarão no nosso Despertar Empreendedor 2024, o maior evento de empreendedorismo do planeta Terra e da galáxia conhecida.
que acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho. O Edu já tinha anunciado, Guga, apenas Fernando Haddad, Bela Gil, Felipe Neto, Serginho Groisman, por enquanto. Tá bom já, não tá bom? Tava bom demais já. Hoje ele anunciou Fátima Bernardes palestrando no evento, o Rodrigo, o chefe Rodrigo lá do Mocotó, e a Denise Fraga, atriz. Só tem isso nesse evento que acontecerá em 3 dias, mais de 27 horas de evento, no Espaço Vibra São Paulo, a maior casa de show do Brasil, mais de 4 mil pessoas lá. Estão perguntando se o Guga vai cantar com Sepultura. O Guga estará lá neste evento também, o Guga estará comigo, eu, Guilherme Bessa, Guga, Laura Cocho, o time inteiro desse DCL. Olha só pouquinho aí, ó. Mônica Martelli, a Juliana Baroni, Chico Pinheiro, quem mais tá aí? Joana Maranhão, minha amiga, Serginho Groisman, Renato Freitas, fala garoto, vai ser um evento inesquecível. Lembrando que os ingressos estão com um preço promocional de primeiro lote, mas metade já foi embora, 50% já foi embora. E se você não correr, você vai ficar sem o seu, viu, amiguinho? Então corra aí, despertar2024.com.br, garanta sua vaga antes que os ingressos acabem. Macetarias, Fernando Haddad? Eu macetaria. E alunos do ICL, investidor mestre, quem não, né? Um beijo para a mulher da Haddad, coitada. E alunos do ICL, do Investidor Mestre e do Empreendedor Mestre têm um desconto ainda maior nos ingressos. Entre aí, despertar2024.com.br. Lembrando, todos os apresentadores de ICL estarão lá. Nós vamos apresentar este evento. Eu, Gabriela Varela, Rodrigo Viana, André Graziano, Vivian Mesquita, Guga Noblar, toda a nossa equipe estará lá neste evento. Quem não vai estar apresentando vai estar lá fazendo meet and greet, conversando com vocês, trocando ideia, neste que vai ser o maior evento de empreendedorismo da galáxia. E aí o programa acabou. Amanhã estaremos de volta. Will, beijo, Guguinha. Oi. O Davi, nosso designer, mandou aqui que o @ da professora é Fiapo de Ouro. Fiapo de Ouro. Então já sigo a professora aí. Porque é importante demais acompanhar este trabalho. E o trabalho que vocês vamos acompanhar amanhã é este aqui, do Rolê ICL, a partir das 11h30 da manhã, de novo, Guguinha. Um beijo pra você. É nóis amanhã. Tamo junto, meus queridos. Até amanhã. Fiquem de olho aqui no Rolê ICL às 11h30. Comigo, meu querido Deluca, com o Bessa, com a Laura, com o Vitor, com essa galera maravilhosa aqui que faz a sua tarde. Tá sim. Valeu, Guga. Até amanhã. Beijo pra vocês. Mairo Barreta, Olivia Cardoso, quem mais? Jordana Lima, comunista de iPhone, Elaine Eniali e todos e todas vocês. Amanhã estamos de volta aqui a partir das 11h30 da manhã. Tchau, fui, acabou. Che Guevara não foi apenas um homem. Ele se tornou um símbolo mundial de esperança, de mudança, de revolução. Sob a sombra do capitalismo selvagem, opressor, Che Guevara e seus amigos ergueram em Cuba a bandeira da luta pela resistência, pela justiça e pela solidariedade. Graças à visão e à ação do Che, inspirada no socialismo, a sua voz continua ressoando pelas ruas de Havana e para além dos mares cubanos, moldando a história de muita gente, sobretudo os jovens. A Leida Guevara é médica, pediatra, é argentina e cubana ao mesmo tempo, filha do Che, e ela faz numa entrevista exclusiva e inédita com Eduardo Moreira um relato sobre o legado de seu pai, sobre a importância da mensagem de Guevara para o mundo atual. Vai ser domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite. Não fique de fora, garanta sua vaga para assistir Guevara até a vitória sempre. Vamos manter essa ideia circulando no mundo de hoje.